Hoje em dia nós vivemos num meio, no meio evangélico, onde tem muitas pessoas que pensam a palavra de Deus de uma forma completamente diferente do que ela é. E essa palavra, ela primeiramente ela é pura. A palavra de Deus ela é pura. O que você pode entender como pureza? É uma palavra que não há desconfiança, né? Porque ela é a palavra do próprio Deus. Se tem alguém mais justo do que qualquer ser, seria o próprio Deus e o próprio Jesus, que é o Deus Filho. Então essa palavra ela é pura. Os homens que transformam essa palavra em uma palavra impura, que traz uma fama, que infama o caminho da verdade, né? Ninguém pode ver o reino de Deus sem antes nascer de novo. Consequentemente, você vai ver uma penca de gente que não nasceu de novo. Um monte de gente querendo viver um evangelho sem uma transformação. Um monte de pessoas querendo viver um evangelho da maneira que ela quer. Ela não foi transformada. A Bíblia ela tem alguns segredos que você precisa entender. Paulo ele ensina qualquer evangelho diferente do que já está posto, considere maldito. Isso significa que tem muita coisa parecida com o evangelho, mas que tem alguma discrepância, tem alguma coisa que não bate com, como eu posso dizer, com aquilo que entende sobre o evangelho todas aquelas pessoas que realmente servem a Cristo. Então esse tipo de evangelho temos que considerá-lo maldito, anátema. Não é o verdadeiro evangelho. É fogo estranho. Pode parecer muito bonito, pode pregar o bem, pode ter milagres, pode ter o que for, pode consolar o coração das pessoas, mas não é o verdadeiro evangelho. Considere anátema. Ainda que um anjo venha desça do céu, ainda que eu mesmo venha pregar outro evangelho, disse Paulo, diferente do que já está posto, considere maldito. E o erro de muitos cristãos hoje é que vê um evangelho diferente, porque quando o evangelho é de Deus, a palavra é pura, e o Espírito Santo, por ser o mesmo operando, ele nos guia em toda a verdade. Jesus falou acerca do Consolador, ele nos guiará em toda a verdade. Como que pode uma parte da igreja crer nessa verdade e outra parte não crer se o Espírito Santo é um? Então, muita gente está acreditando em anátemas. Muita gente dá o seu dízimo em pastores que pregam maldições, anátemas, envergonham o reino de Deus, achando que com isso está colaborando para o crescimento do reino de Deus. Não está colaborando. Está colaborando para se proliferar os falsos profetas, cujo João na época em que escreveu, que teve um trabalho enorme com certa cidade, não receba em casa quem não tem essa doutrina. João proibiu de cristãos receberem missionários em casa, porque o missionário precisava de um lugar para dormir, né? Se ele não traz aquela verdade, não compactue com a mentira, não dê moradia a ele. Mas a gente não tem que amar o próximo? Mas amar o próximo é desejar também que ele receba o verdadeiro evangelho. Você não pode apoiar a mentira. Então aqueles falsos pregadores iam lá, tinham a porta fechada na cara. Não, você não traz a verdade de Cristo. Você prega isso, isso, isso. Não posso te receber em casa. Aí você vê a gravidade, né, do que é apoiar falsos pregadores, falsas mensagens. O cristão tem que ser severo. O cristão tem que ser firme com a palavra de Deus. É isso ou não é? É assim ou não é? Não podemos ficar aceitando, passando a mão na cabeça, porque o evangelho não faz isso. O evangelho de Cristo é assim e assim. É pecado, é errado. Não importa as consequências, é errado. Não é um evangelho que sai daqui para ficar brigando com as religiões. Não existe esse negócio de você ficar lá, igual a gente vê aí na televisão, evangélicos e pessoas da Umbanda disputando no cemitério lá. Quem cantava mais alto, daqui a pouco estão se matando. É o evangelho da paz. A Bíblia diz, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Então onde há confusão, não é paz. Não é de Deus.
Às vezes a gente discute acerca de um assunto, perde-se a calma acerca daquilo, mas a paz não é perdida. Você pode perder a paciência ali, mas não a ponto de você agredir uma pessoa que não quer aceitar o que você está argumentando. Olha como é que é diferente na Bíblia. Paulo disse, eu considerei tudo como esterco. Mas se alguém, todos que somos perfeitos devemos pensar assim. Mas se você pensa de outra forma, Deus o esclarecerá. Ou seja, Paulo sabe que nem todo mundo consegue ter a mesma mentalidade. Nem todo mundo tem a mesma maturidade. Mas ele quis sugestionar, mostrar o caminho da perfeição, considerar tudo como esterco. Cocô de cavalo, bosta de vaca. Nada é tão importante como o Evangelho. Nada é mais importante do que viver com Cristo. Nada é mais importante do que louvar a Deus. Nada é mais importante do que andar com Deus. Quem só vai dar importância a essas coisas que realmente nasceu de novo. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Os que creem são os que perseveram com sua vida para seguir a esse nome. São os que pegam a sua cruz e seguem. Não são esses que aceitam as coisas do mundo e querem viver um evangelho com toda a sujeira do mundo. Esses não são os que creem. Esses não são os que estão conosco. E toda essa transformação foi a graça de Deus, graça sobre graça, fé sobre fé. Foi a graça de Deus que fez com nós, com a gente. Foi a graça de Deus que nos modificou, que está trabalhando em nossa vida, para que aquele que começou a boa obra certamente leve até o fim, né? No início, quando você chega na igreja, você acha que Deus funciona de uma forma, né? Você abre a Bíblia e acha que Deus já vai falar contigo ali. Então Deus, muitas vezes, ele acalma o coração da pessoa, porque ela é como uma criança. Então ele dá alguns alimentos ali, ele enche aquela pessoa da sua presença. Ele trabalha onde a pessoa não consegue fazer esse trabalho, até que ela alcance maturidade para se alimentar sozinha, né? Então Deus começa a nutrir aquela pessoa, ele tem um plano. Se aquela pessoa for mal conduzida, ainda assim vai ter o Espírito Santo para convencê-la daquele caminho. E tem muita gente que confunde o amor ao próximo, com ficar sustentando falsos profetas. Você vê uma coisa que Jesus ele não curte é a hipocrisia. A hipocrisia é uma coisa que Jesus não curte, que Deus não curte. A sua caminhada cristã, ela vai se desenvolver à medida da sua sinceridade com Deus. Você vai continuar tendo suas fraquezas, você vai continuar tendo suas lutas e cuidando para que você não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, está escrito bem isso, porque você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, mas você continua carregando a sua cruz. Você continua com desafios, você continua com um monte de coisa suja no coração que precisa ser jogado fora. Então, quanto mais você se dá a Deus, mais Ele se dá a você. Quanto mais você se lança para Deus, mais você vai ter de Jesus na sua vida. O ramo que está em mim, que der fruto, eu limpo para que produza mais frutos. Então, qual é a dica? Frutificar. Você não pode acordar sem pensar em Deus, sem louvar a Deus, sem ler a palavra, sem pensar que você é um embaixador de Cristo, você é um mensageiro, você é alguém que precisa se preparar para poder ajudar outras pessoas. Essa é a sua cruz. Pegue sua cruz e me siga. Quem quer vir após mim, pegue sua cruz e me siga. Quem quer? Quem quer vir? Não é obrigação. Pegue sua cruz e siga. Tem que levar cativo todo o pensamento a Cristo, como disse Paulo. Escravizar todo o seu pensamento a Cristo. O capacete da salvação, como Paulo disse, você tem que cuidar disso porque o mundo ataca a sua mentalidade, ataca o seu gosto, os seus interesses. O mundo vai contra a obra de Deus na nossa vida.
Então, por isso que nós temos que levar cativo todo o pensamento a Cristo. É a coisa mais difícil, né? Lá em 2 Coríntios 5,15 chega a dizer que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para ele. Tem um monte de gente que vai na igreja, que faz propósito na igreja para poder enriquecer. Você está vivendo para você não está vivendo para ele. Tem um monte de gente que vai à igreja somente para Deus abençoar, abrir portas. Você está vivendo para você não está vivendo para ele. Isso não pode ser o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um evangelho de fé, de confiança em Deus. É um evangelho onde você se apresenta como um guerreiro, como um soldado de Cristo que não se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Você é um soldado. Você está sob ordens do reino. Você está a serviço do reino. É diferente. Você não está aqui para ser servido ainda. Você está para servir. Até o dia de glória, até o tempo de glória. E com tudo isso você vai ter todas as coisas necessárias para que você possa servir a Deus. Ele se preocupa com o estado do seu coração. Por isso que a Bíblia diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te. Faz a sua parte. Deus, ele manda você se esforçar e não se desanimar diante das circunstâncias, diante da situação. Esforça-te e tem de bom ânimo. Você está botando a sua esperança em Deus. Você não está botando a sua esperança no dinheiro. Você não está botando a sua esperança em uma ideologia de vida. Você está botando a sua esperança no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Você está colocando a sua esperança naquele cujo Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A sua esperança não está em um ser humano, né? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então você está sobre a guarda de Deus. Até os fios da sua cabeça, os fios do cabelo estão contados. Então é momento de crescer na fé, de crescer na oração, de crescer na comunhão e deixar de lado todas essas coisas. Porque se você não deixar, quem vai sofrer as consequências é você. Você não vai conseguir viver santificado, você não vai conseguir guardar os seus olhos, você não vai conseguir guardar os seus desejos, porque você não levou cativo os seus pensamentos a Cristo. E Deus não vai poder te levar aonde Ele quer te levar. A uma vida espiritual é importante, porque Ele não pode confiar a você grandes dons. Quem quer dons espirituais precisa buscar com sua vida. E aceitar quando Deus diz: ainda não é tempo, ainda não. Aceitar. Mas eu queria tanto dom de curar, eu queria tanto dom. O maior dom é o amor. Você tem que buscar o dom de amar. E amar os seres humanos é você pregar a palavra de Deus. Amar as pessoas é você livrá-las das mãos de Satanás, para que eles sejam tirados do império das trevas, lá em Colossenses 1,13, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Só a conversão pode fazer isso na vida deles. E você tem a palavra de salvação. Você tem essa palavra que pode transformar a vida das pessoas, só que você tem que se preparar, se qualificar, conhecer as Escrituras, estudar. Não só de ensino bíblico vive o homem, mas de ensino espiritual, cresce na graça e no conhecimento. A graça é mais importante ainda do que o conhecimento. Quando você cresce em santidade, em poder de oração, ela é mais importante que o conhecimento. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem nada de graça. Não tem nada de amor. Não tem nada de unção. Não tem nada não representa o reino de Deus com humildade. Só há interesses escusos dentro desse conhecimento. Então Deus vai lá no coração do homem e sabe o propósito. Para ele é o que importa. Qual foi a intenção? Por que ele está me buscando? Por que ele está aprendendo a Bíblia?
Não adianta, ninguém consegue fugir dos olhos de Deus, ninguém consegue fugir. Quais são os seus interesses? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é um escudo para os que caminham na sinceridade. Né? E a Bíblia chega a dizer, se você me buscar como se busca tesouros escondidos, como o Orígenes busca a prata, o ouro, encontrarás o conhecimento de Deus, e o conhecimento será suave, agradável à sua alma. Está lá em Provérbios 2. Não vai ser um peso para você. Fique com essa palavra.